Olá, o Saber Direito Profissão começa agora. Aqui a gente te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Essa semana as aulas foram sobre direito penal. E quem esteve conosco foi a professora Ana Maria Prates, que hoje veio aqui no estúdio da TV Justiça bater um papo comigo. Muito bem-vinda, professora. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Bom, aula polêmica. 5 aulas foram aí recheadas de temas que o pessoal adora, né? Crimes que os servidores públicos cometem. Na realidade, a gente tentou trazer um tema que é o que a gente denomina de crimes funcionais, né? São os crimes praticados pelo servidor público contra a administração pública, que afetam a administração pública. Então, são crimes hoje que todos ouvem falar, né? Até que é o porque crime... afeta o cidadão também, né? Afeta Lá na o cidadão, ponta. é o crime de corrupção, né? Um crime chamado de concussão, o chamado peculato. E a gente trouxe também na quinta aula o crime de abuso, a lei de abuso de autoridade, que é a lei de 2019, com a entrada em vigor em 2020. Então, a gente não só tratou dos crimes no Código Penal, a gente também tratou de crimes praticados pelos servidores na lei de licitação, crimes praticados pelos servidores na lei ambiental. E, assim, são crimes hoje que talvez as pessoas não tivessem ouvido falar muito deles, mas quando você fala em corrupção, as pessoas costumam dizer, isso é corrupção, isso é corrupção, isso é corrupção. Então é importante, até para a gente saber essa diferença, né, do que é a diferença entre uma corrupção, uma concussão, uma prevaricação, um peculato, e que crimes são esses, né? Mas são crimes praticados por servidores públicos, né? Lembrando que todas as aulas estão no nosso YouTube, no nosso canal TV Justiça Oficial. Vamos saber um pouquinho mais de você, então, professora. Me conta como é que o direito entrou na sua vida. Já sabia desde menina que queria isso ou não? Não. Na realidade, o direito ele veio até por uma manifestação de vontade de buscar por fazer defesa, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto de me expressar muito e sempre saí em defesa. Não tem ninguém da minha família que é do direito, né? Então, quando eu resolvi fazer direito, eu sabia que eu sempre estaria de um lado de uma defesa, né? Eu sempre sabia disso. E foi uma paixão imensa, né? É uma carreira que eu sigo aí há quase 30 anos, há mais de 20 anos, que também acabou por uma outra paixão que foi a sala de aula, também na área jurídica. E já passei por várias situações, né, na área jurídica e todas com muita paixão e amor. O direito, ele encanta, mas eu costumo dizer o seguinte, que você tem que ter o direito na veia, porque a gente lida com problemas, né, e você tem que saber como está ali, ainda mais na advocacia, como defender seu cliente, como você se posicionar de uma forma ética e que você também faça um bom trabalho, né? E vamos falar um pouquinho também da escolha da especialização, porque direito penal, quando a gente já fala, né, mulher no direito penal. Por que o direito penal? Por que você escolheu Na essa realidade, é algo raro, né? Mas eu acho que o importante é o direito de defesa. Isso ninguém pode tirar do cidadão. Então, hoje se ouve muito que o advogado criminalista, ele defende bandido, ele defende criminoso, que é bandido e criminoso como bandido e criminoso. Às vezes até dentro da família existe esse preconceito. Não, isso assim, né, é algo extremamente comum de se ouvir. Mas não, o advogado criminalista, ele é um sustentáculo do Estado. Independente da pessoa ter praticado um crime ou não, o direito dela ser defendida, dela ter um processo justo e igualitário, é algo que é a base de um Estado democrático. A partir do momento em que você retira esse direito da pessoa, já partindo-se de um pressuposto que ele não pode ser defendido, você está retirando um dos pilares do Estado democrático. Então, é importante que a gente ainda lute, né, por isso, e a gente deixe claro que o fato de eu defender pessoas que tenham praticado crimes, ou provavelmente, ou que realmente tenham praticado o crime, não me torna uma pessoa que também pratica um crime. Me torna uma pessoa que luta pelo direito dela de ser defendida, né? E isso é uma coisa, é basilar. É basilar, a gente tem que ter muito cuidado com essas assertivas, né? Com essas verdades que a gente tem. É criminoso, tem que morrer, não merece ser defendido, porque é princípio básico de um Estado democrático de direito.
Professora, sobre essa questão da mulher na advocacia, a gente recebeu uma pergunta no WhatsApp, é da Gisele, ela está no 3º semestre. Vamos ver o que ela falou. Professora, em sua opinião, nós mulheres temos mais dificuldades para nos consolidarmos na carreira do que os homens? E a senhora já passou por alguma situação que queira comentar? São 2 perguntas, e aí? Duas. Tem sim. E quando a gente reconhece que tem, você consegue lutar por isso. Óbvio que nesses anos todos eu percebi uma evolução muito grande, mas porque as mulheres se uniram para isso, as mulheres lutaram para isso. Mas o preconceito é grande, a desvalorização, o assédio ainda existe, em que essa mulher não é vista como uma profissional competente. Hoje nós temos um alto índice de mulheres, sim, que têm alcançado a advocacia. Eu creio que nós já tivemos várias conquistas, como obrigatoriedade de ter metade de mulheres em conselhos, né, dessas OABs. Hoje você vê que várias delas já estão na área pública também, mas é uma luta diária. O assédio existe, já passei por situações constrangedoras, sim, né? Situações de você despachar processo e quem lhe recebe vir com brincadeirinha, situações extremamente constrangedoras, que eu tenho certeza que o homem nenhum nunca passou. Então, é algo, sim, que é uma luta diária. Por isso que a gente tem que estar nela, né? Por isso que a gente tem que se impor, a gente tem que continuar, a gente tem que entrar, a gente tem que se unir. E hoje é muito lindo ver muitas meninas mais na área jurídica do que antes. Mas isso é um debate que a gente tem e realmente tem crescido cada vez mais. Hoje você tem conferência de advogadas, né, algo que não existia, você tem mulheres que se unem, você tem a obrigatoriedade da participação feminina nesses quadros, desses conselhos, coisa que não existia, era um quadro que dominava o homem. E isso traz também alguns benefícios, que é o fato de você reconhecer algumas peculiaridades, que a mulher grávida, né, que vai fazer sustentação oral, que a mulher grávida com a questão de prazos processuais, e isso é importante. Né? Mas a gente já vê uma dificuldade quando você proibia a mulher de usar calça. Sim. Né? Isso, na realidade, você já vê que isso já traz uma dificuldade em que você impõe uma saia para uma mulher. Né? Então, mas é uma luta que ela tem crescido. Ainda devagarzinho, mas tem crescido. E mas vou me aprofundar um pouquinho mais aí na pergunta em relação ao direito penal, que ainda é um campo muito masculino. Não. É ainda muito, pior. É, muito mais. É muito comum você chegar em audiência e ser a única mulher. Você chegar em ambientes, você ser a única mulher. É muito comum. É muito comum. E assim, as pessoas ficarem te olhando como se você fosse um ET. Né? Você nem entende por que estão te olhando. Então, isso realmente é algo que ainda existe. Talvez nos grandes centros, isso já tenha, cada vez mais você tenha mulheres. Mas quando você pega ainda em cidades do interior, você vai fazer uma audiência, as pessoas passam a audiência inteira lhe olhando. Então, realmente é um preconceito, porque o direito penal é relacionado à questão, né, de homem, é sempre uma questão vista como algo violento. Sim. E a mulher não está relacionada a isso. Mas é o que eu te digo, uma coisa é o crime praticado, outra coisa é você estar na defesa dessa pessoa que supostamente praticou o crime, né, que é bem diferente. Professora, vamos falar um pouquinho, então, da sua trajetória até agora na academia. Você é advogada criminalista, né? E também é especializada em administrativo sancionador. O que é isso? Me explica um pouquinho sobre esse termo técnico. Quando a gente fala em direito administrativo sancionador, todo mundo se pergunta o que é. Existe isso, a gente até comenta na nossa primeira aula. Quem assistiu às aulas deve ter visto que na primeira aula a gente comenta isso. A gente faz uma diferença entre a infração administrativa e a infração penal. O servidor público, quando pratica um ato contra a lei, este ato pode ser contra uma lei administrativa ou contra uma lei penal. Se é contra a lei penal, a gente fala em crime. Se é contra uma lei administrativa, a gente fala em infração administrativa. E ele também tem direito à defesa e ele também se defende dentro disso. Então, o direito administrativo sancionador é o que trata de infrações administrativas praticadas no âmbito da administração pública e que não são crimes. Né? Então, por exemplo, o servidor
que deixou de comparecer ao serviço público, mas mesmo assim aquilo não caracteriza o crime de abandono de função, que quem assistiu às aulas viu isso. Mesmo assim, nada impede que ele responda um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, famoso PAD, por aquela infração administrativa. Mas é um ramo do direito que ainda está dependendo de consolidação. Né? E ele tem vindo muito com direito penal em razão de que, geralmente, quando o servidor público pratica um crime, isso também pode gerar uma infração administrativa e um processo administrativo disciplinar. Só que a expressão direito administrativo sancionador ela é até mais abrangente. Ela abrange também sanções que a administração pública dá ao particular também. Então, o ramo do direito administrativo que ainda está se organizando. Por isso que quando a gente fala, as pessoas levam um susto do que é. A improbidade administrativa também, apesar de algumas divergências, pode ser vista como parte deste ramo. Seria o que não é penal, mas engloba o direito administrativo e também tem sanções. Professora, e quais são os crimes mais comuns que eles cometem? São os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública. Realmente o crime de corrupção é o crime hoje que mais se sobressai. Talvez em razão de várias situações pelas quais o país passou e tem passado, é um crime que ficou popular, né? Pode-se dizer, é um crime que popularizou. E talvez a popularização desse crime, em razão de várias operações referentes a servidores públicos e particulares também, ela trouxe outros crimes também conjuntamente, né? Então, quando se fala em corrupção, aí tem gente que fala, o que é prevaricação? O que é prevaricar? O que é o crime de peculato? Né? Então, realmente a corrupção, ela ocupa um topo, assim, dos crimes mais falados, desses chamados crimes funcionais mais falados. Bacana, professora. Vamos falar um pouquinho também sobre o seu mestrado. Já o seu mestrado foi em Direito Público, que também tem tudo a ver com a área. Tem sim. Na realidade, a época que eu fiz o mestrado, eu era defensora pública. Então, eu fiz uma dissertação de mestrado referente à assistência jurídica, ou seja, a defensoria como forma de composição de litígios. É um mestrado que já foi há alguns anos, né? E à época, a questão da autocomposição, de se ver o judiciário também como um elemento de composição, era algo que ainda estava surgindo. Né? E hoje surgiu tanto que até o direito penal já se fala em composição no direito penal, algo que não se pensava. Né? Então, naquela época, a minha dissertação foi sobre isso, mas era um ramo do direito público, então não chegou algo a ser tão sobre direito penal propriamente dito. Eu adoro o trabalho da defensoria. Por que você saiu? Me conta! Pois é, houve uma mudança na carreira, né, em que eu acabei saindo da carreira da defensoria, mas é um trabalho maravilhoso. Realmente é um trabalho belíssimo, a defesa do cidadão, né, e que eu fiz isso por muitos anos. Eu agora sou procuradora no Distrito Federal, né, também como advogada de defesa, mas de defesa do Distrito Federal, no caso. Né? Mas são trabalhos bem diferentes, mas belíssimos também, de uma certa forma, que é você também poder defender a administração pública como um todo. E isso é importante também, porque o cidadão depende dela também. Né? Saber Direito Profissão volta já já, não saia daí. O Saber Direito Profissão já está de volta, hoje batendo um papo com a professora Ana Maria Prates. Professora, a gente falava então no primeiro bloco da questão cultural, né, dos servidores públicos cometerem esses crimes, do quebra-galho. Me conta um pouquinho como é que funciona isso lá fora, você que teve essa experiência lá. Não, na realidade, a gente costuma achar que o pior é aqui. Né? Então, porque muitas vezes é. Mas é que a gente fala, é um país corrupto e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, esses estudos destes crimes começaram, inclusive, em países de primeiro mundo, né? Em que você começou a desenvolver estudos no sentido de que é o servidor público que ganha mal? Não é que ganha? É uma questão cultural. E você vê que a corrupção ela está em todos os países. Isso sendo um país de primeiro mundo, de terceiro em desenvolvimento, segundo país desenvolvido. Então, na realidade,
é algo que não é um privilégio, né, um desprivilégio do Brasil. Não é, os estudos nessa área são estudos de país de primeiro mundo. Evidente que você tem países em que isso, na realidade, não gera um incômodo como gera em outros. Talvez por conta da dimensão do da Brasil, dimensão né? do Brasil e tudo mais. Até pode ser pela estrutura da máquina administrativa. Você tem estrutura municipal, você tem estrutura estadual, você tem estrutura Exato. federal. Mais chances, E isso, né, isso, os níveis na realidade, você tem uma dimensão de servidores públicos e os níveis na realidade, eles podem ser cada vez maiores. Então, quando as pessoas dizem assim, no Brasil não se pune, não, as penas são altas, e se você for ver estatisticamente, há diversos crimes que já foram punidos, não agora, só nos últimos anos, mas também já há outras décadas. Pune-se sim, só que é um país muito grande, né? E a sua dificuldade em punição não é só quanto aos crimes funcionais. E sem dúvida que os crimes comuns, eles ocorrem numa maior escala do que os crimes funcionais. Não há dúvida quanto a isso. Mas se hoje você for ver jurisprudência dos diversos estados e do STJ, você vai ver o tanto de jurisprudência que tem desses crimes. Então, na realidade, não é algo inerente ao país, não é algo inerente a um país em desenvolvimento, é algo que ocorre em diversos países e o Brasil tem encaminhado para tentar coibir isso de algumas formas, né? Como eu digo, a conscientização do servidor, ela vale muito mais que a punição. O servidor ter a consciência de que, ao utilizar isso, ele está praticando uma infração administrativa e ou penal, que ele pode ter consequências, que o zelo da coisa pública deve ocorrer por ele também. Então, na realidade, você tem hoje trabalhos nesse sentido, que é o compliance, palestras, portais de transparência que tem hoje já caminhado nesse sentido. Eu ia te perguntar isso, o caminho é a conscientização? O caminho de tudo é a conscientização, sabe? Não adianta você continuar tendo punição uma atrás da outra sem que você chame, sem que você conscientize. Porque as pessoas podem dizer assim, mas a pessoa já tem curso superior, ela já tem... Sim, ela pode, o fato dela ter curso superior não significa que ela tenha consciência do lugar onde ela está. Então, o caminho para tudo é conscientização, né? Não adianta a gente hoje sair imputando crimes, punições, colocando todo mundo no mesmo espaço, né? Sem distinção de quem é quem, sem que você, na realidade, gere essa conscientização, né? Em que você diga, olha, vamos mostrar como é a realidade. Tem uma chance grande, Que bom. Professora, vamos falar um pouquinho, então, de mercado de trabalho, para essa galera jovem que está se formando aí. Bom, direito penal foi o tema da semana, né? Quais são as opções para esse aluno que está saindo da faculdade, que quer se especializar, onde que ele pode trabalhar, tanto na área privada quanto na área pública? A advocacia ainda é o grande ramo na área privada, né? Então, as pessoas costumam dizer assim, já tem muito advogado, né? O mercado está inchado. O mercado está inchado. Na realidade, eu creio que o mercado está difícil para todas as áreas, né? Mas você sempre vai ter um espaço na advocacia. E hoje, o direito penal, ele tem vindo junto também com uma outra questão, que é o chamado compliance, que hoje vários criminalistas têm trabalhado em questões preventivas. Vamos explicar melhor só o que é para esse jovem estudante, o que é o compliance? O compliance não refere-se exclusivamente à área penal, de forma alguma, mas ele é justamente quando há uma consciência do particular ou de quem seja, de que determinadas condutas podem ser condutas anticomportamentais, podem ser condutas criminosas, e ele assume uma postura na empresa, juntamente com os funcionários, para que não haja prática dessas condutas. Da prática seria um manual de boas práticas mesmo. Isso mesmo. Então, vamos trabalhar com exemplo. O dono de uma empresa de engenharia já tem uma cultura preconceituosa dos seus funcionários em relação à mulher, machista, com brincadeirinhas, né, com situações desagradáveis. E um belo dia, uma moça na empresa não gosta de uma dessas brincadeirinhas machistas, ela se sente ofendida e se volta contra o dono da empresa. Esse dono da empresa, ele, ao ter uma prática de compliance, ele chama os funcionários para junto dele para dizer, olha, isso aqui é um comportamento não admissível aqui na empresa.
é um comportamento hoje que fere os padrões éticos da empresa. A empresa não admite esse tipo de brincadeira com mulheres pelo fato de ser mulher, não admite esse tipo de brincadeira com pessoas de outra raça ou cor. Por quê? Brincadeiras que podem ofender. Então, ao fazer isso, ele está assumindo uma postura preventiva. Isso na área criminal também. Ou seja, ele, diante de algumas condutas éticas, ele chama os funcionários e diz, olha, não aceitamos, não pagamos almoços caros para servidores públicos, não aceitamos presentes e não damos presentes. Postura que, ao repassar isso para o servidor, ele também está se resguardando e também ao servidor quanto supostas práticas preventivas. Então, é uma área que está crescendo. No Brasil, a chamada Lei Anticorrupção, que hoje você tem vários estados já regulamentada, tem exigido que várias empresas tenham a prática de compliance, é algo que ainda está em crescimento. Então, é um mercado muito bom para essa garotada. Uma boa aposta, então. Sim, sim, uma boa aposta para o futuro. Uma outra questão é a questão tecnológica. Né? Assim, você hoje tem os chamados crimes digitais, que quase ninguém consegue lidar com isso. E você precisa de gente que tenha esse conhecimento dessa questão tecnológica. A gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, né, que também já está chegando no país, logo, logo ela já está sendo implementada, e que muitas pessoas têm um desconhecimento dessa área. Né? E que isso tem um reflexo no direito penal, chamados crimes via Facebook, via WhatsApp, e que, na realidade, você precisa de gente especialista nisso. Isso é muito diferente do crime ali que você vê, né? Que você tem um contato físico, são crimes que você não consegue dimensionar. Né? E isso é muito importante. Então, essa área é uma área que a chegada, né, dessas novas cabeças vai fazer uma diferença. Né? Por falar em tecnologia, o Augusto, que está no 7º semestre, perguntou sobre esse assunto. Vamos ver. Professora, dado o avanço das novas tecnologias, na sua opinião, quais as tendências para o exercício da profissão do direito no futuro? A gente já citou uma aí, que seriam os crimes cibernéticos, né? Isso. É algo sem volta. Né? É algo sem volta. Quando a gente... eu que estou na advocacia, na área do direito há muitos anos, quando eu me lembro com máquina manual, sou mais ou menos antiga, né? Assim, digitando, descrevendo, né? Nem se falava digitar, com máquina manual. E hoje você digita uma peça, você copia, cola, faz o que for, em coisa de minutos, né? Que antes você errava, não tinha como apagar. É uma mudança, assim, imensa. Hoje a maioria dos tribunais estão informatizados, né? E aí você também acabou com algumas carreiras, porque assim, você tinha o chamado advogado correspondente. É mesmo? Né? O que é o advogado correspondente? Era aquele advogado que você assumia um cliente, geralmente em Brasília, você precisava que ele protocolasse a petição na STJ, que ele fosse tirasse uma despachar. xerox. Isso não existe mais. Né? Esses escritórios correspondentes não existem mais, porque a grande maioria das comarcas e o judiciário como um grosso como um todo já se informatizou. E de onde tivesse já tem acesso àquele processo. Isso, mas não é só isso. Além de você ter os crimes também, você tem a tecnologia como um todo, utilização de robôs já em diversos escritórios, não só escritórios, o próprio Supremo aqui, mesmo, Vitor, já o Vitor, né, já é um robô utilizado aqui. E o advogado, ele vai ter que se adequar a isso. Era isso que eu ia perguntar. Vai ter que se adequar. Tem um risco aí? Tem. Tem um risco do advogado ficar ultrapassado. Aquele que diz, não mexa com o computador. Tem advogados que contratam advogados para que auxiliem nessa área. Né? Porque é o advogado que não usa token, que não mexe com o computador. Resistente à mudança, Resistente à mudança. E é algo que é irreversível, é algo que não tem volta. Né? A tecnologia ela está tanto na área criminal, né, na questão de crimes, a gente até chega a falar isso na nossa aula sobre o chamado peculato eletrônico, né, dessa existe inserção. Isso já, peculato eletrônico? Já existe desde o ano de 2000. Olha aí. Né? Então, já se imagina. E outros crimes que já estão chegando, são chamados crimes eletrônicos. E isso vai dominar muito o mercado. Né? Assim, uma especialização das polícias, isso vai ocorrer cada vez mais. Então, essa necessidade de especialização, a necessidade de consultores que entendam da legislação alienígena, ou seja, a legislação estrangeira, justamente num quadro comparativo, como foi feito em tal país saiu na frente, deu certo, não deu, a gente vai conseguir adequar isso ao Brasil.
Então, na realidade, há um mercado bom ainda, fora que você também tem uma carreira na área pública, né? Que óbvio que com os anos a gente percebe que os concursos diminuíram. A questão da elasticidade da aposentadoria também vai fazer com que pessoas que talvez estivessem perto de sair vão ficar mais tempo. Ou seja, vai demorar mais, vai demorar mais. Concurso. As vagas vão diminuir, talvez não serão mais como já foram, mas ainda vão surgir, né? Mas a área privada tem o chamado terceiro setor também, né? As ONGs hoje, esses setores, assim, você tem hoje vários dessas organizações que precisam muito de advogado que tem essa especialização, né, nesse terceiro setor. E ocorre muito na área penal também. Você tem ONGs aí com projetos de, na realidade, de absolvição, de inocência daqueles que foram condenados irregularmente. A questão fronteiriça hoje entre os países, né? A gente tem exemplos disso, né? Fulano que cometeu um crime e fugiu para o outro país. Isso cada vez está mais comum, porque hoje a circulação das pessoas é maior. Mais fácil né? também, né? Então, na realidade, campo não falta. Nesses dois exemplos que você citou, né, o compliance e a questão dos crimes virtuais, é fácil encontrar uma especialização, uma pós-graduação ou ainda é muito verde ainda? Não, ainda é verde, mas já se encontra, né? Em especial no compliance. O compliance é algo, como eu disse, não é algo próprio da carreira jurídica, né? Mas a presença do advogado é importante, contadores, administradores. Realmente o compliance, ele não exige uma formação em direito, mas hoje você já tem diversas especializações nisso, né? Você já tem cursos que não chegam a ser especializações, mas são cursos de longa duração. Como se fosse um curso de formação mesmo. Isso mesmo. E que, assim, quem chegar antes tem uma chance boa no mercado. Uma boa dica aí pro pessoal. E me conta de você, por que a carreira pública? Sempre quis? Na realidade, quando eu saí da faculdade, eu não queria, assim, não pensava em ser juíza, nunca pensei em ser promotora, eu sempre quis ser advogada. E ninguém nasce servidor público, né? Não, ninguém nasce. Mas eu tenho muita sorte com as carreiras que eu tive, porque eu digo que como defensora, eu era defensora, eu não era servidora pública. Como procuradora, eu sou procuradora, eu não sou servidora pública, porque na realidade, eu digo o seguinte, que é uma prestação de serviço público que você tem, mas de algo que você adora fazer. Né? Então, eu advogo hoje dentro do serviço, advogo, né, publicamente, de uma forma maravilhosa, que é no direito de defesa, agora no defesa do DF. Então, na realidade, foi algo que me surgiu à época por uma paixão mesmo, né? Por uma paixão por essa advocacia. O setor público é um setor bom para se trabalhar, né? As pessoas falam muito, mas existe sim, você ainda pode fazer muita coisa no setor público, né? Muitos servidores ainda fazem muitas coisas no setor público. Então, o segredo é fazer o que gosta, né? O Seja no setor privado, setor público, o segredo é esse. Sem dúvida, sem dúvida. Professora, nosso tempo chega ao fim. Pô, Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada também, Mari. Assim, foi uma semana maravilhosa, né? As aulas do Saber Direito foi uma experiência assim maravilhosa. E estar aqui com você também. Que bom. Né? Espero que a gente tenha conseguido transmitir algo nesse sentido. Eu agradeço imensamente, Com Mari. certeza. A gente é que agradece. Volte mais vezes. Voltarei. A gente fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar e se inscrever no nosso canal TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na semana que vem. Tchau!